Estamos aqui então para dar continuidade à nossa leitura do livro A Gênese, em sua versão original, impressa ainda nos dias de Kardec. A Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênese, segundo as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis, e não por sua suspensão. Para Deus, o passado é o fruto, não o presente. Por que Kardec diz aqui que a ciência é chamada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza? Porque não é uma mitologia, não é uma criação, não é uma coisa que religioso determinou que assim fosse, certo? Não é uma criação religiosa, e sim uma análise da natureza, da observação. Mas vamos aos estudos. Item 24. A obrigação que tem o espírito encarnado de prover o alimento do corpo, sua segurança, seu bem-estar, impulsiona-o a empregar suas forças nessas investigações, a exercê-las e desenvolvê-las. Sua opinião com a matéria é útil ao seu adiantamento. Eis porque a encarnação é uma necessidade. Por outro lado, pelo trabalho inteligente que realiza em seu proveito sobre a matéria, ele contribui com a transformação e o progresso material do globo em que habitar. Assim, à medida que progride, colabora com a obra do Criador, da qual é agente inconsciente. Item 25. Mas a encarnação do espírito não é nem constante nem perpétua, é apenas transitória. Deixando um corpo, ele não retoma um outro instantaneamente. Durante um lapso de tempo, mais ou menos considerável, ele vive a vida espiritual, que é a sua vida normal, de tal modo que a soma do tempo passado nas diferentes encarnações é pouca coisa comparada àquela dos tempos em que ele passa no estado de espírito livre. No intervalo das suas encarnações, o espírito progride igualmente no sentido de que aproveita, para seu adiantamento, os conhecimentos e a experiência adquiridos durante a vida corporal. Falamos de espírito chegado a um estado de alma humana, tendo a liberdade de ação e a consciência de seus atos. Ele examina o que fez durante a sua estada terrestre, passa em revista o que aprendeu, reconhece suas faltas, elabora seus planos e toma as resoluções pelas quais conta conduzir em uma nova existência, tratando de fazer o melhor. É assim em cada existência, é um passo adiante no caminho do progresso, uma espécie de escola de aplicação. A encarnação não é, em absoluto, normalmente, uma punição para o espírito, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio de progredir. Nota número 31. Kardec afasta, por essa definição, os dogmas das religiões ancestrais, sejam cristãs, mas também do hinduísmo e budismo, que consideravam toda a encarnação como um castigo, causado pelo erro original de uma alma originalmente justa, sábia e virtuosa. Para o Espiritismo, a reencarnação é um processo natural e progressivo, desde simples e ignorante, meio pelo qual o espírito adquire progressivamente, por seu esforço, sua faculdade de inteligência, livre-arbítrio, senso moral, virtude, depois de uma centena de vidas nas quais elabora a consciência de si mesmo. O mal é um abuso das paixões, dos instintos, a partir de um desvio de finalidade da inteligência, criando hábitos que são as imperfeições. Essa condição, trilhada por alguns, pedirá conscientização, descondicionamento, denominados arrependimento, expiação, reparação, nas palavras de Allan Kardec. O sofrimento moral é, então, inerente a essa condição de imperfeição. O primeiro dura enquanto dura o segundo, cessará quando aquele for suspenso. Essa foi a nota do editor. Continuando a leitura, à medida que o espírito progride moralmente, ele se desmaterializa, isto é, subtrai-se à influência da matéria, depura-se. Sua vida é espiritualizada, suas faculdades, percepções se ampliam. Sua felicidade está em razão do progresso completado. Temos aqui uma nova nota, diz ali. Assim como o sofrimento moral é inerente à imperfeição, vide o livro Céu e Inferno, do mesmo autor, a felicidade é uma conquista que se amplia na medida do progresso realizado. Deus não castiga nem premia,
mas age por meio de leis naturais, morais, que regem as sensações dos espíritos, como também o fazem quanto ao elemento material. Essa foi uma nota do editor. Continuando. Ampliam sua felicidade. Eu vou repetir todo o item, certo? Ampliam sua felicidade e esta em razão do progresso completado. Aí entra a nota e nós continuamos. Mas como age de acordo com seu livre-arbítrio, pode, por negligência ou má vontade, retardar seu avanço. Prolonga, por consequência, a duração de suas encarnações materiais, que se transformam para ele em punição, já que, por suas falhas, permanece nas categorias inferiores, obrigado a recomeçar a mesma tarefa. Depende, pois, do espírito abreviar por seu trabalho de depuração sobre si próprio a duração do período das encarnações. O progresso moral de um globo acompanha a dos seus habitantes. Ora, com a criação dos mundos e dos espíritos é incessante, e como estes progridem mais ou menos rapidamente em virtude de seu livre-arbítrio, resulta disso que há mundos mais ou menos antigos, com diferentes graus de adiantamento físico e moral, nos quais a encarnação é mais ou menos material, e por consequência o trabalho para os espíritos é mais ou menos rude. Nesse ponto de vista, a Terra é um dos menos adiantados, povoada por espíritos relativamente inferiores. A vida corporal é mais penosa do que em outros, embora existam mundos ainda mais atrasados, onde a existência é bem mais penosa do que na Terra, e para os quais esta seria relativamente um mundo feliz. Quando os espíritos alcançam, em um mundo de totalidade e de progresso, que o estado dele permite, eles o abandonam para encarnarem em outro mais avançado, onde adquirem novos conhecimentos e assim sucessivamente, até que a encarnação de um corpo material, não lhe sendo mais útil, passa a viver exclusivamente na vida espiritual, na qual progridem em outro sentido e por outros meios, chegando ao ponto culminante do progresso, gozam da suprema felicidade, admitidos nos conselhos do Todo-Poderoso, conhecem seu pensamento e tornam-se seus mensageiros, seus ministros diretos para o governo dos mundos, sendo sob suas ordens os espíritos de diferentes graus de adiantamento. Assim, todos os espíritos encarnados ou desencarnados, em qualquer grau da hierarquia que se apresentem, desde o menor até o maior, têm as suas atribuições no grande mecanismo do universo. Todos são úteis ao conjunto e, ao mesmo tempo, que são úteis a si mesmos. Os menos avançados, como simples operários, cabe desempenhar uma tarefa material que, de início, é inconsciente, depois, gradualmente, inteligente. No mundo espiritual, há atividade por toda parte e em nenhum lugar há ociosidade inútil. Nota número 133. Pela definição da importância proporcional de todos os seres na estrutura do universo, justifica-se por leis naturais a igualdade que fundamenta a moral autônoma, consagrando como universais os princípios do apoio mútuo, reciprocidade, cooperação e solidariedade. Nota do editor. Continuando. A coletividade dos espíritos é, de certa forma, a alma do universo. É o elemento espiritual que atua em tudo e por tudo, sob o impulso do pensamento divino. Sem esse elemento, só existe a matéria inerte, sem finalidade, sem inteligência, sem outro motor, além das forças materiais, que deixam uma imensidade de problemas insolúveis pela ação do elemento espiritual, individualizado, tudo tem uma finalidade, uma razão de ser. Tudo se explica. Eis porque, sem a espiritualidade, tropeçamos em dificuldades insuperáveis. Item 28. Quando a Terra se encontrou em condições climáticas próprias para a existência da espécie humana, os espíritos vieram encarnar e, se admitidos, se encontram os envoltórios prontos e só se tiveram de adaptar ao seu uso. Compreende-se melhor ainda que pudessem nascer simultaneamente em vários pontos do globo. Embora os primeiros que vierem fossem pouco adiantados, até porque encarnariam em corpos muito imperfeitos, deveria haver entre eles diferenças sensíveis nos caracteres e nas aptidões, conforme o grau de seu desenvolvimento moral e intelectual. Os espíritos similares se agruparam, naturalmente, por analogia e simpatia.
A Terra viu-se povoada de espíritos de diferentes categorias, mais ou menos aptos ou rebeldes ao progresso. Os corpos, recebendo a influência do caráter do espírito e sendo reproduzidos conforme o seu tipo respectivo, deu origem às diversas raças, seja no aspecto físico ou moral. Os espíritos similares, continuando a encarnar, de preferência entre seus semelhantes, perpetuaram as características distintas, físicas ou morais das raças e dos povos, que só desaparecerão com o tempo, mediante a fusão e o progresso dos espíritos. Isso está na Revista Espírita de julho de 1860. Frenologia e Fisionomia. Recomendo a leitura da Revista Espírita. Continuando, item 30. Pode-se comparar os espíritos que vieram povoar a Terra a esses grupos de imigrantes de origens diversas que vão se estabelecer em uma terra virgem. Encontram madeira, pedra para fazer suas habitações, e cada um dá à sua um estilo diferente, conforme seu grau de saber e sua inteligência. Agrupam-se por analogias de origens e gostos. Esses grupos acabam formando tribos e depois povos, cada qual com seus costumes e caráter próprio. O progresso não foi uniforme em toda a espécie humana. As raças mais inteligentes adiantaram-se naturalmente às outras, sem contar que espíritos recém-nascidos para a vida espiritual vieram também encarnar na Terra, entre os primeiros que chegaram, tornando mais evidente a diferença do progresso. Seria impossível, de fato, atribuir à criação dos selvagens, que mal se distinguem dos macacos, a mesma antiguidade que dos chineses, e menos ainda dos europeus civilizados. Esses espíritos selvagens pertencem também à humanidade. Eles atingirão um dia o nível de seus irmãos mais velhos, mas isso não será certamente em corpos da mesma raça física, impróprio a um certo desenvolvimento intelectual e moral. Item 134. Quando Kardec escreveu essa obra, a hierarquização evolutiva das então consideradas raças humanas não era vista como um racismo, mas adotada por cientistas eminentes como Cuvier, Charles Darwin, Brusnet, Carl Ivolt, que afirmou, logo que os jovens negros atingem o período da puberdade, assistisse a um fenômeno idêntico ao que ocorre aos macacos. Doravante, as faculdades intelectuais permanecem estacionárias e o indivíduo, tal como toda a raça, torna-se incapaz de qualquer progresso. Está aqui, me perdoem aqui o meu mal francês. Leçons sur l'homme, página 253. Esse entendimento era hegemônico no meio científico contextualizado, assim as descrições ultrapassadas aqui desenvolvidas pertencem à ciência da época e não ao espiritismo. Será que ficou bem claro? Então, essas opiniões sobre as raças não é necessariamente do espiritismo, e sim da ciência do século XIX. Certo? Não se poderia dizer alguma coisa que ainda não foi descoberta. Continuando. Reencarnações. Item 32. O princípio da reencarnação é uma consequência inevitável da lei de progresso. Sem ela, como explicar a diferença que existe entre o estado social atual e dos tempos de barbárie? Se as almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos, as que nascem atualmente são todas tão novas, tão primitivas como as que viveram há 1000 anos. Também não haveria entre elas nenhuma conexão, nenhuma relação necessária. Seriam completamente independentes uma das outras, porque então as almas da atualidade estariam melhor dotadas por Deus que as precedentes? Porque elas compreenderiam melhor? Porque teriam instintos mais apurados, costumes mais brandos? Porque teriam intuições de certas coisas? Duvidamos que se possa sair desse dilema, a menos que se admita que Deus criasse almas de diversas qualidades, conforme os tempos e os lugares, proposição inconciliável com a ideia de uma soberana justiça. Admitindo, ao contrário, que as almas de hoje já viveram em tempos remotos, que as puderam ser bárbaras no seu século, mas que progrediram, que a cada nova existência elas fazem as aquisições das anteriores, e por consequência as almas dos tempos civilizados não foram criadas mais perfeitas, mas se aperfeiçoaram elas mesmas, como o tempo e o teremos uma única explicação plausível, por causa do progresso social. Vejam o Livro dos Espíritos, no seu livro 2, capítulo 4 e 5. Temos aqui a nota número 135.
Algumas pessoas pensam que as diferentes existências da alma acontecem de mundo em mundo e não sobre o mesmo globo, no qual cada espírito viria uma única vez. Essa doutrina seria admissível se todos os habitantes da Terra estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. Eles não poderiam então progredir senão indo para um outro mundo, e sua reencarnação na Terra seria apenas utilidade. Ora, Deus não faz nada inútil. Desde o instante em que aí se encontram todos os graus de inteligência e de moralidade a partir da selvageria, que se aproxima do animal, até a civilização mais avançada. Ela apresenta um vasto campo de progresso. Perguntar-se-ia por que o selvagem seria obrigado a ir procurar em outro lugar o grau acima dele, quando se encontra ao seu lado, e assim de próximos em próximos, porque o ser humano avançado não teria podido fazer suas primeiras etapas senão em mundos inferiores, enquanto que os análogos de todos os mundos estão em torno dele, que há diferentes graus de progresso, não somente de povo a povo, mas no mesmo povo e na mesma família? Sendo assim, Deus teria feito algo de inútil, colocando lado a lado a ignorância e o saber, a barbárie e a civilização, o bem e o mal, ao passo que é precisamente esse contato que faz avançar os retardatários, não é mesmo? Não há, pois, mais necessidade que os seres humanos troquem de mundo a cada etapa, como não há por que um escolar troque de colégio a cada classe. Longe disso, foi uma vantagem para o progresso que seria um entrave, porque o espírito estaria privado do exemplo que lhe oferece a vida dos graus superiores e da possibilidade de reparar seus danos no mesmo meio e na presença de quem os ofendeu. Possibilidade que lhe é mais poderoso meio de adiantamento moral após uma curta coabitação, os espíritos dispensando-se e tornando-se estranhos uns aos outros, os laços de família e de amizade, não tendo tempo de se consolidar, seriam rompidos. Que os espíritos deixem um mundo no qual nada mais podem adquirir e ir por um mundo desenvolvido, isso é cabível. Tal é o princípio. Se existem os que partem adiantadamente do mundo onde encarnavam, deve-se isso a causas individuais, que Deus analisa em sua sabedoria. Tudo tem um objetivo na criação, sem o que Deus não seria nem prudente nem sábio. Ora, se a Terra não devesse ser senão uma só etapa para o progresso de cada indivíduo, que utilidade teria ela para os jovens em tenra idade e vir passar alguns anos, alguns meses, algumas horas, durante as quais eles nada podem adquirir? Da mesma forma, para os idiotas e cretinos, uma teoria só é boa quando tem condição de resolver todas as questões que a ela se ligam. A questão do morto prematuro tem sido uma pedra de tropeço para todas as doutrinas, exceto para a doutrina espírita, que é a única que tem solução de maneira racional. Para os que percorrem sobre a Terra uma carreira normal, há para o progresso uma vantagem real, a se reencontrar no mesmo meio para aí continuar o que deixaram inacabado, na mesma família ou em contato com as mesmas pessoas, para reparar o mal que tenham podido fazer ou para sofrer a pena de talião. Nota de Allan Kardec. Continuando. Emigração e imigração de espíritos. Item 33. No intervalo de suas existências corpóreas, os espíritos estão no estado de erraticidade e compõem a população espiritual, ambiente do globo. Pelas mortes e nascimentos, essas duas populações se mesclam incessantemente uma à outra. Há diariamente imigrações do mundo corporal para o espiritual e imigrações do mundo espiritual para o corpóreo. Isso é o normal. Item 34. Em certas épocas, reguladas pela sabedoria divina, essas emigrações e imigrações ocorrem em massa consideráveis devido às grandes revoluções que se fazem partir ao mesmo tempo quantidades inumeráveis que são logo substituídas por quantidades equivalentes de encarnações. É preciso, pois, considerar os flagelos destruidores e os cataclismas como ocasiões de chegada e partidas coletivas, meios providenciais de renovar a população corporal do globo e retemperá-la pela introdução de novos elementos espirituais, mais depurados,
Se essas catástrofes há destruição de um grande número de corpos, não serão vestimentas dilaceradas, mas nenhum espírito perece. Só mudam de meio. Em vez de partirem isoladamente, partem em quantidade. Essa é toda a diferença, pois partir por uma causa ou por outra, fatalmente, todos partirão cedo ou tarde. As renovações rápidas e quase instantâneas que se operam no elemento espiritual da população, em consequência dos flagelos destruidores, aceleram o progresso social, sem as imigrações e imigrações, que vêm de tempos em tempos, dar-lhe um violento impulso que avançaria com extrema lentidão. É notório que todas as grandes calamidades que dizimam as populações são sempre seguidas de uma era de progresso na ordem física, intelectual ou moral, e, por sequência, no estado social das nações, onde acontecem. Elas objetivam realizar um remanejamento da população espiritual, que é a população normal e ativa do globo. Essa transfusão que se opera entre a população encarnada e a desencarnada de um mesmo globo ocorre igualmente entre os mundos, seja individualmente nas condições normais, seja de forma maciça, em circunstâncias especiais. Há, pois, emigrações e imigrações coletivas de um mundo a outro. Resulta disso a introdução mais popular de um globo de elementos inteiramente novos, novas raças de espíritos vindo se misturar. As existentes constituem novas raças humanas. Ora, com os espíritos não perdem nunca o que adquiriram, trazem consigo sua inteligência e intuição dos conhecimentos que possuem. Imprimem, por consequência, suas características à raça corporal que vão animar. Não tem necessidade de novos corpos sejam criados especialmente para o seu uso, desde que a espécie corporal exista. Eles os encontram pontos para receber. São, pois, simplesmente novos habitantes chegando à Terra. Fazem, a princípio, parte de sua população espiritual, depois encarnam como os outros. Quero eu, atrevidamente, fazer aqui um comentário. Então, nós temos, nos dias de hoje, as grandes epidemias que tiraram da Terra milhares, milhões de pessoas. Temos guerras que estão acontecendo. Estamos tendo cataclismas importantes. E já estamos sabendo, através de vários livros que podem ser encontrados, talvez aqui mesmo no canal, que falam da expulsão de certos espíritos que não têm mais condições de viver aqui na Terra, por sua maldade, serão transferidos para outros planetas mais primitivos. E, por outro lado, espíritos de outros planetas mais evoluídos começam a nascer aqui na Terra. Isso é certo, isso está amplamente divulgado em várias obras bem atuais. Convido a todos a estudarem. Por hoje ficamos aqui. Abraços e até a continuação.